aqui. Dá um pouquinho mais de acordeon aqui pra mim. Eu sou Nico Nikolaevski, sou cantor, compositor, ator. Meu nome é Matheus, tenho 32 anos, sou professor. Tirar o prato para mim é meu esporte preferido, que me ajudou muito a superar meus problemas com a dislexia. Não sei se eu sou gago, mas eu era gago. A coisa foi diminuindo nos últimos anos. Eu acho que hoje eu sou um pouquinho gago às vezes. A comunicação é essencial para todas as pessoas. Ela se dá através de gestos, de olhares, mas é através da fala ou da escrita que ela revela toda a sua potencialidade. A linguagem pode ser expressa tanto pela voz quanto pela escrita. Com ela revelamos o que sentimos, o que queremos, o que gostamos. A linguagem constrói sentidos. O Ser Saudável de hoje vai falar sobre dois transtornos, a gagueira e a dislexia. Assim como nós caminhamos e temos o aspecto motor, temos o aspecto do pensar, temos o aspecto da comunicação. Então, linguagem é uma função neural que emergiu ao longo do desenvolvimento. E dois grandes grupos se estabelecem dentro da comunicação, dentro do guarda-chuva da comunicação. A linguagem e suas patologias, como dislexia, como gagueira, como disgrafias, linguagem nesse contexto, e a linguagem única e exclusivamente no sentido de interação, de reciprocidade. Tu te lembra quando é que tu te descobriu gago? Eu já fui bastante gago. Eu me lembro de uma cena que o meu ápice de gagueira, que era, sei lá quantos anos eu tinha, mas mais ou menos por aí, sei lá, uns 16, e eu tava saindo do meu edifício e tal, o porteiro tava de costas e eu ia pedir para ele as horas. Sim. E aí eu fui pedir e deu aquela travada total, assim, de não... Desisti. E eu fui embora. O que é a gagueira? A gagueira é um distúrbio de fluência. A fluência é um parâmetro da linguagem, portanto, gagueira é um distúrbio de linguagem. Essa é a primeira conceituação importante, porque as pessoas têm uma tendência de achar que gagueira de fato é um problema que tem uma origem psicossocial ou psicoemocional. Em sendo um problema de linguagem, ele é um problema da fonoaudiologia. Eu namorei pouco porque eu era tímido. Sim. Eu não era tímido porque eu era gago, nem era gago porque eu era tímido. Eu era tímido e, além disso, eu era gago. Porque todo mundo pensa, e acho que é pensamento comum, que o cara é gago porque é um problema psicológico, de timidez, de não sei o que. Ela disse, não, já sabem que não é isso. Sabem que alguma coisa se forma diferente no cérebro de um gago. A linguagem, tanto a fala quanto a escrita, e mesmo a de sinais, é controlada pelo hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Falhas na ativação do lóbulo temporal do hemisfério esquerdo dificultam a organização da fala. Para compensar o problema, o hemisfério direito é hiperativado. Movimentos involuntários dos órgãos onde é produzida a fala podem então acontecer, provocando a gagueira. O que acontece com uma pessoa que gagueja? Hoje a ciência nos mostra que
Dopamina e GABA-A, que são 2 neurotransmissores, não funcionam sincronizadamente no cérebro de quem gagueja, o que provoca uma dissincronia na organização motora, quando precisa organizar a palavra e ter movimentos neuromotores que produzem os sons da fala. E isso, na hora em que essa dissincronia acontece, a fluência rompe e a gente então tem um distúrbio na fluência, entre tantos, esse que se chama gagueira. Então, Matheus, como é que tu descobriu que tu tinha dislexia? Eu rodei várias vezes, né, em língua portuguesa. E sempre se desconfiava que se tinha, pode ter alguma coisa, mas não se sabia, morava no interior, não se tinha recursos também na época, nem profissionais. Um professor que disse, olha, tu pode ter uma doença assim, assim, assim. Te explicar da forma mais fácil seria dizer assim, ó, tu sabe como se escreve? Eu não sei. Imagina que o dislexo é aquela assim, ó, tu tem que escrever em mandarim. Ou tu tem que escrever numa língua japonesa ou em árabe. E tu simplesmente não conhece aqueles signos, não sabe como eles se combinam, não sabe... Como outrora se imaginava que a dislexia fosse uma lenda ou que não existia, então hoje nós temos, em primeiro lugar, o estudo genético, em segundo lugar nós temos os exames por imagem, em terceiro lugar nós temos as alterações anatômicas muito bem estabelecidas. Regiões do cérebro localizadas no hemisfério esquerdo estão envolvidas no processo da leitura. A pessoa que tem dislexia não aciona de forma adequada essas áreas. Quando ela precisa ler, o cérebro utiliza áreas auxiliares localizadas do lado direito do cérebro, o que torna a leitura muito mais lenta. Como é feito o diagnóstico? Para fazer o diagnóstico, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, constituída por um neurologista, né, para verificar se não tem outras comorbidades interferindo, com a psicólogo, que vê tanto a parte intelectual como emocional, e com o fonoaudiólogo ou psicopedagogo, que avalia a leitura e a escrita, essas habilidades. E aí tu estava contando que então na Saí faculdade... do segundo grau, fui para a faculdade e me deparei com essa situação. Comecei a ter muito problema em, tem que entregar trabalho, tem que entregar resenha, tava conseguindo. Então não se trabalhou com o Matheus, a gente avaliou e deu para ele um atestado de dislexia, que ele levou para a universidade, onde é explicado o que é a dislexia, e foi solicitado que ele fizesse avaliação oral. E aí ele conseguiu passar, e a partir disso ele fez vários concursos públicos, tanto para professor de história como outros. Tive contato com a Sônia, né? Nós pegamos todos os materiais que precisavam, fizemos todos os materiais que precisavam legalmente e apresentei para a faculdade. Tá aqui e eu quero me formar em história. Pessoas com dislexia são menos inteligentes? Não, não são. Aliás, faz parte do diagnóstico da dislexia ter uma avaliação intelectual e ele tem aqui no mínimo 85 de QI. Então, assim, se a pessoa não é inteligente, o que ela apresenta de dificuldade escolar não é dislexia. A dislexia é resultado da má alfabetização? Também não é resultado. Os professores de alfabetização às vezes são muito culpados. Não foi bem alfabetizado. Não é problema de alfabetização, tem uma forte tendência genética. Quem tem dislexia pode aprender outras línguas? Pode aprender a falar outras línguas, a escrever e ler é mais difícil. A proximidade é um fator de proximidade. Na verdade, o que eu tenho hoje de gagueira, mais do que, na verdade, o gagá mesmo, é a escorregada, é a escorregada. E, quer dizer, eu seguro um pouco aqui para, não conscientemente, é inconsciente. Sim. Isso. Um caso muito engraçado foi que uma vez a gente foi convidado para tocar no exterior e o outro produtor era gago também. Aí ligou para o Nico para convidá-lo e começou a gaguejar. E aí, Nico? E o Nico, oi. Aí ele, nós temos um show na Itália. Aí o Nico começou a perguntar
detalhes, e um gaguejava e o outro também gaguejava. Aí o Nico, é o seguinte, eu não vou poder ir. Não foi. Como a gente deve falar com uma pessoa que gagueja? Procurar primeiro ter paciência e aguardar que ela consiga terminar o que ela está dizendo. Evitar de interromper, de terminar uma palavra ou de mudar de assunto. Evitar caras e bocas e risadas, né? Gestos. É importante também, assim, ter principalmente calma para poder esperar que a pessoa termine, né? Falar um pouco mais devagar ajuda bastante, porque isso tira da pessoa a pressa de acompanhar o ritmo da velocidade de fala. E falar sobre gagueira, né? Se está com dúvida, o que é isso que está acontecendo? De vez em quando eu tranco, a boca tranca ou qualquer coisa nesse sentido, também ajuda a tirar o excesso de tensão que pode estar produzindo nesse momento. Encontro de gagos e tal, eu fui falar da minha experiência e as pessoas, mas isso não te atrapalhava e tal? Acho que não, cara, não sei. Tinha tanta coisa na minha cabeça para pensar e para não sei o quê. Também, sei lá, eu nunca tive que lidar com clientes num balcão, né? Problemas relacionados à linguagem atingem mais de 2 milhões de brasileiros. Você se comunica bem? Eu nasci perfeitamente, eu falo bem. Eu sou meio gago. Mais ou menos. Eu tive um irmão meu gago, já falecido. Super gago, tremendamente gago. Várias parcerias mesmo. Tem alguns gagueiros na hora de falar. Minha irmã em casa. Minha irmã tem gagueira. Cara, eu acho que quando eu tô muito nervoso, com certeza, e tipo, quando eu falo com as pessoas no normal, assim, mas às vezes quando agora eu não tô gaguejando, cara. Ela fala totalmente errado, não entendo nada que ela fala. A comunicação com ele era terrível, né? Ele é gago mesmo, coitado. A gente na família também, fica me zoando. É muito chato, é bem chato, bem chato. Dislexia, os olhos. É uma deficiência na musculatura. Não, a dislexia tem que ver com a voz. Sim, que a pessoa lê ao contrário. Tá. Trocam letras, não se... É o do problema de Cebolinha. A dislexia é um dos distúrbios de aprendizado e que se caracteriza basicamente por uma dificuldade para a escrita e para a leitura. E que muitas vezes ela vem acompanhada por dificuldade para cálculo aritmético, matemático. Que tipo de dificuldades que tu sentia e que te fizeram chamar a atenção para que tu tinha algum problema? Escrever era muito difícil. Ler era muito difícil. Eu estava na aula, tinha que ler alguma coisa, na época ainda era com mimeógrafo. Todo mundo terminava, eu estava na metade sempre. Em geral, é detectado na escola. Em geral, assim, começa a se suspeitar na escola. A partir da 2ª série. Antes disso, não se pode fechar um diagnóstico de dislexia. Então, os professores reparam, assim, notam que a criança é inteligente, mas que escreve muito errado. Ela explica, ensina e, às vezes, a mesma palavra ele escreve de várias formas diferentes. Então, assim, na escola se verifica, assim, por uma dificuldade importante de ler. Eles leem muito mal, são alvo de chacota dos outros, né? Eles leem mal e escrevem com muitos erros. O Vitor vem de uma caminhada desde pequenininho com a gente aqui na escola. Aí no 3º ano, que foi o ano de 2009, ele veio para mim. E um desafio muito grande, porque até então ele não tinha diagnóstico da dislexia. No começo, assim, foi muito difícil, assim, até as professoras conseguirem acompanhar o ritmo dele e ele conseguir acompanhar o ritmo dos colegas. O que eu vejo, assim, a evolução maior é na matemática, que isso para ele gosta realmente, mas a interpretação que quando tu lê, hoje ele já compreende e te responde. Quando ele faz uma prova que ele tira MS, porque em matemática ele consegue desenvolver bem a matemática. Então, se ele tira MS, nossa, mãe, eu tirei MS na prova. Aquilo ali para ele é uma glória. Quando eu fico olhando TV, daí eu paro, daí eu começo a desenhar. Por isso que a gente agora está forçando ele a fazer desenho. De repente, nas altas habilidades, ele vai ser um bom desenhista.
Eu te assisti 9 vezes em Tangos e Tragédias e nunca desconfiei que tu tinha gagueira. Como é que é isso? Sei lá, é assim, primeiro... Não tem truque? Não. No palco, não. O truque é saber o que vai falar. Tá. E tá bem ensaiado, sabendo. Aí eu acho que a coisa é diferente, porque a gagueira vem quando tu vai falar uma coisa, e aí, sei lá, acho que tem que ficar pensando o que é, as palavras, não sei o que, quando tu já tá uma música, tu não existe. A questão do palco, com luzes em cima, câmera, ação, isso aí não te deixa nervoso e não te dá mais gagueira? Claro que às vezes eu entro no palco mais por um clima de improviso, digamos assim. Tudo não foi tão preparado e eu vou ali e tal. Até chega mais próximo de uma possibilidade de gagueira. Se eu vou num show meu e aí resolvo, eu vou ter umas conversas, eu vou falar. Aí é possível que dê umas gagueiras. A gagueira está associada à timidez? Não tá. Não está associada à timidez. Tem pessoas que são super falantes e gaguejam apesar de tudo. Por que a pessoa que gagueja não o faz ao cantar ou atuar no teatro e no cinema? Porque o canto e a fala decorada do teatro estão mais no comando do hemisfério direito do cérebro, ao passo que a gagueira é de responsabilidade do hemisfério esquerdo do cérebro. Por isso que isso acontece assim, dessa forma. Muitas crianças, quando estão aprendendo a falar, repetem palavras. Isso pode ser um sinal de gagueira? Não necessariamente. Repetir palavrinhas inteiras de 2, 3 sílabas não é problema. Agora, se vai repetir sílabas, isso já é uma coisa que precisa chamar atenção e ficarmos atentos. Existe simpatia para a gagueira? Se existem mitos, assim, bater com colher de pau na cabeça da pessoa, fazer a pessoa tomar água na casca do ovo, botar o pinto piando na boca da pessoa, são coisas que absolutamente não funcionam para gagueira. Evitem de fazer isso com as pessoas, porque além de tudo é muito humilhante isso. Mas tu fez o tratamento e não sabia, então, ou não? O que aconteceu foi assim, faz mais ou menos uns 15, 16, 17 anos, eu estava no Rio de Janeiro e aí eu ouvi falar de um ótimo professor de canto. Ele me ensinou uma primeira coisa que era, antes de cantar e antes de falar, respirar. Não pela gagueira, ele me ensinou isso porque para cantar, respira, aí enche aquilo tudo e aí tu vai cantar enquanto aquilo tá, então tu vai encorpar, a voz vai vir mais grave, vai vir mais... bom, tudo bem. E aí eu comecei a praticar, respirar antes de falar. E aí acabou a gagueira, né? O que eu tinha de gagueira ainda acabou. E com que idade, mais ou menos, que começa a se manifestar a gagueira? A maior faixa etária onde isso predominantemente acontece é aos 3 anos de idade, mas poderemos ter ainda início de gagueira até a pré-adolescência, pré-puberdade, 10, 12 anos. Isso pode predispor, inclusive, para uma gagueira da vida adulta. Se tratado na infância, não teremos adultos que gaguejam. Então, a gente imagina que ao longo dos anos, não teremos mais adultos que gaguejam se todos os que iniciam a gaguejar são tratados adequadamente quando pequenos. Até que idade a resposta é tão boa assim ao tratamento? Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais distante, pior. A frase que a gente costuma dizer assim, não é tanto a idade da criança que é importante, é a idade da gagueira. Qual é a história que tu mais gosta quando tu vê aquele tio ali? De cachorro. A questão do Gui é a ansiedade. Ele fica ansioso, ele quer falar logo e acaba gaguejando. Quando tu pede pra ele calma, devagar, ele consegue falar sem gaguejar. Ele estava começando a falar e a gente notava que ele se trancava, ele repetia sílabas, ele tentava falar e não conseguia e muitas vezes ele não falava. A cura, a melhora da gagueira está diretamente relacionada com o tempo que a criança está gaguejando. Então, tão logo começou a gaguejar, procurar atendimento especializado. Porque quanto mais a criança gaguejar, ela está em fase de aprendizagem, o cérebro vai entendendo que o certo é falar gaguejado. Hoje eu acho que ele está super bem.
né? Quando ele começou, ele gaguejava muito, ele não falava direito, ele não movimentava a boca para falar. Então tudo isso o tratamento resolveu. Ele move mais a boca hoje, ele movimenta mais a boca, sabe? Ele fala as palavras. E com isso, claro, já saiu o R, já saiu o S. Mas espera aí um pouquinho. Uma mosca passou aqui no meu nariz. Onde está a dificuldade maior é onde a gente vai trabalhar principalmente. Então, há alguns pré-requisitos básicos, assim. Primeiro, o controle da velocidade de fala. Porque se eu falo um pouquinho mais devagar, me permite muito mais fluência. Porque me permite organizar melhor o que eu vou fazer, antecipar os momentos ou as palavras gaguejadas e aí lidar com elas de acordo com várias maneiras, em termos motores, em termos fonológicos, suavização dos movimentos articulatórios. Tem várias coisas que se faz, não existe uma regra igual para todos, porque alguns respondem bem a algumas coisas, outros respondem bem a outras coisas. E a gente poderia dizer que não existe uma forma, eu imagino, de tu aliviar o problema. Me parece que tu encontra outros caminhos. Tu encontra outros caminhos. Tu não vai conseguir escrever melhor, ou conseguir... Não. Tu vai encontrar alternativas para chegar naquele mesmo tu resultado. Tu até vai conseguir escrever melhor por 1, 2, 3 meses. E aí, num belo dia, tu vai te acordar de manhã igual naquele primeiro mês que tu começou a fazer o tratamento. E o tratamento ele é feito através da orientação fonoaudiológica, psicopedagógica e em algumas circunstâncias até da parte psicológica. Não só a parte psicológica da própria criança disléxica, mas muitas vezes a orientação psicológica à família, que é muito importante no sentido de orientar esses pais de como lidar com essa dificuldade que a criança apresenta. Existe associado à dislexia algumas comorbidades, algumas alterações que podem estar concomitantes à dislexia. Uma delas, por exemplo, é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, o déficit de atenção e hiperatividade deve ser tratado e, nesse caso, o uso de medicamento ele é importante. E volto a dizer que para a dislexia não existe tratamento medicamentoso, isso daí tem que ficar muito claro para todos, mas para as comorbidades sim. E como que tu faz para dar aula, né? Tu sendo professor de história, que tipo de recurso tu usa? Tu cria métodos, cria formas para chegar naquele mesmo objetivo que os outros. Avalio de uma forma diferenciada, até porque o EJA permite que se avalie de uma forma diferenciada. O que tu faz de avaliação? Principalmente a contribuição que o aluno traz para a aula. Participação do aluno. Mas tem alunos que não participam. Tem. Esses fazem trabalho. Participam de uma forma ou de outra, sempre vão participar. Quando a escola fornece data show, eu apresento muito com data show, porque eu posso corrigir em casa os trabalhos, ajeitar, peço para os colegas verem antes. E tu escreve no quadro ou não? Escrevo, eventualmente escrevo no quadro, mas coisas que eu já levei pronto de casa. Entendeu? E seguido, os alunos, como é que se escreve tal palavra? Vamos procurar no dicionário. Eu estava conversando com alguém e eu estava conseguindo conversar, né? Qual era o assunto mesmo? Era o assunto... Tinha alguma coisa? Tinha alguma relevância? A gagueira passou ali. Eu consegui conversar com... Se eu não tivesse conseguido conversar, aí ia ser ruim. Mas não, eu consegui conversar. A gagueira... teve gagueira. Eu me lembro do assunto, que era um assunto... E aquela coisa era interessante. Aquilo, né? É uma questão de comunicação. Se eu consigo me comunicar... Eu imagino que tu tenha passado por toda essa experiência que tu passou. Imagino que tu tenha muito a dizer para quem está numa condição como tu estava alguns anos atrás. A coisa que melhor pode acontecer para um dislexo é ele descobrir o que ele tem. Então, tu tem isso não tem cura, tu não vai te curar nunca, tu vai ser sempre assim na tua vida. E tu tem que trabalhar isso assim. E quem vai trabalhar contigo tem que saber disso. E aí, te tratar assim. Nós nascemos
Viva!